Balaão e sua mula, uma história de obediência e revelação. Imagine-se transportado para o antigo Oriente Médio, há cerca de 3.500 anos. Estamos na época dos profetas, reis e milagres. Entre as inúmeras histórias extraordinárias da Bíblia, uma em particular se destaca pela sua singularidade e profundidade espiritual, a história de Balaão e sua mula. Eu sou Luiz Carlos Avelar, mas antes de começar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos, vocês são muito importantes para nós. Vamos começar. A contextualização histórica. A história de Balaão e sua mula é situada durante uma época crítica para o povo de Israel. No livro de Números, capítulo 22, encontramos Balaão, um profeta de renome. Balaão não era israelita, ele era oriundo de Petor, próximo ao rio Eufrates, na terra dos arameus. Sua reputação como um homem cujas bênçãos e maldições se concretizavam era bem conhecida em várias regiões. Nesta época, os israelitas estavam na fase final de sua peregrinação de 40 anos pelo deserto. Sob a liderança de Moisés, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Esse período foi marcado por desafios, batalhas e milagres divinos. O povo de Israel era visto como uma ameaça crescente pelos reis das nações circunvizinhas, pois já haviam derrotado poderosos reis como Seom dos amorreus e Og de Bazã. O cenário político e social da região estava em ebulição. O rei Balaque de Moabe, ao ver a vasta multidão israelita acampada nas planícies de Moabe, ficou aterrorizado. Moabe e Midian, nações vizinhas, formaram uma aliança em resposta à ameaça percebida. Balaque, desesperado por encontrar uma solução para proteger seu reino, decidiu buscar a ajuda de Balaão, esperando que o profeta pudesse amaldiçoar os israelitas e, assim, enfraquecer seu poder. Balaão, por sua vez, era um personagem intrigante. Embora não fosse um adorador exclusivo de Yahvé, ele reconhecia o poder do Deus de Israel. Ele era um profeta que tinha visões e comunicações divinas, mas também era suscetível às tentações do ganho material, como evidenciado pelas ofertas generosas de Balaque. A jornada de Balaão até Moabe é emblemática das tensões entre seguir a vontade divina e sucumbir à ganância pessoal. Durante essa viagem, ocorre o famoso episódio com a mula, onde Deus envia um anjo para bloquear seu caminho, e a mula de Balaão, percebendo a presença divina, desvia-se repetidamente. Este evento notável não apenas destaca a intervenção direta de Deus, mas também a importância da obediência e da percepção espiritual. Esta narrativa rica em detalhes históricos e bíblicos não apenas fornece contexto para a interação entre Balaão e o povo de Israel, mas também ressalta os temas universais de fé, obediência e a luta interna entre o bem e o mal. A história de Balaão e sua mula continua a ser uma lição poderosa sobre a importância de estar atento às orientações divinas e reconhecer que, às vezes, as mensagens mais profundas vêm das fontes mais inesperadas. O chamado de Balaque. Imagine a paisagem montanhosa e árida de Moabe, onde o clima de tensão política e medo estava no auge. O rei Balaque, observando de sua fortaleza, via a vasta multidão dos israelitas acampados nas planícies de Moabe. O coração de Balaque estava cheio de terror, pois os relatos das vitórias dos israelitas contra outros reinos ecoavam em sua mente. Os israelitas, liderados por Moisés, já haviam derrotado poderosos reis como Seom dos amorreus e Og de Bazã. Para Balaque, a presença deles representava uma ameaça existencial. A história mostra que ele não estava sozinho em seu temor, pois os habitantes de Moabe estavam apavorados, suas mentes preenchidas com o pânico diante da perspectiva de um confronto com Israel. Desesperado por uma solução, Balaque teve uma ideia inovadora. Em vez de confiar apenas em suas próprias forças militares, ele buscou uma abordagem sobrenatural. Ele enviou mensageiros com riquezas significativas a Petor, uma cidade nas proximidades do rio Eufrates, onde vivia Balaão, um famoso profeta conhecido por suas habilidades místicas. Balaão era uma figura respeitada e temida, conhecido por suas bênçãos e maldições que, acreditava-se, sempre se realizavam. Os emissários de Balaque apresentaram sua proposta e queriam que Balaão amaldiçoasse os israelitas, na esperança de que isso enfraquecesse seu poder. A princípio,
Balaão hesitou. Ele buscou a orientação de Deus e foi instruído a não ir com os mensageiros e a não amaldiçoar o povo de Israel, pois eles eram abençoados. Os mensageiros retornaram a Balaque com a recusa de Balaão. Mas o rei não desistiu. Determinado a conseguir o que queria, Balaque enviou um grupo maior e mais prestigioso de príncipes, com ofertas ainda mais tentadoras. Essa insistência e as riquezas oferecidas começaram a testar as convicções de Balaão. Ele novamente consultou Deus, que lhe permitiu ir, mas com a condição de que Balaão só falasse o que ele dissesse. Preenchido pela promessa de riquezas e honras, Balaão decidiu seguir em frente com a jornada, sem saber que estava prestes a ter um encontro extraordinário que mudaria o curso de sua missão. Esta parte da história nos dá uma visão profunda das complexidades das decisões humanas e das intervenções divinas. Balaão é um exemplo clássico das tensões entre o desejo material e a obediência espiritual. A convocação de Balaque e a resposta de Balaão são uma introdução fascinante para os eventos milagrosos que se desenrolariam na jornada que estava por vir. A jornada e a intervenção divina, a história de Balaão atinge seu clímax dramático durante a jornada que ele empreende para encontrar Balaque. Montado em sua fiel mula, Balaão se dirige ao encontro do rei moabita, atraído pelas riquezas e honrarias prometidas. O cenário é o de uma antiga estrada do Oriente Médio, pontilhada por colinas e vales, onde o calor do deserto é implacável. Enquanto Balaão avançava, Deus, em sua soberania, decidiu intervir. Embora Balaão fosse um profeta, sua visão espiritual estava obscurecida pelo desejo de ganho material. Deus, determinado a guiar Balaão de volta ao caminho da obediência, enviou um anjo com uma espada desembainhada para bloquear seu caminho. A mula de Balaão, que já havia demonstrado lealdade e percepção aguçada, foi a primeira a sentir a presença do anjo. A mula se desviou do caminho, entrando em um campo, na tentativa de evitar o anjo. Balaão, cego à presença celestial, ficou furioso e bateu na mula para trazê-la de volta ao caminho. Continuando a viagem, a mula viu o anjo novamente em um caminho estreito entre duas vinhas, com muros de ambos os lados. Sem espaço para escapar, a mula pressionou-se contra a parede, esmagando o pé de Balaão. Novamente, em sua frustração e cegueira espiritual, Balaão bateu na mula. Pela terceira vez, a mula viu o anjo, agora em um lugar tão estreito que não havia como passar. Com temor, a mula deitou-se debaixo de Balaão. Enraivecido, Balaão bateu na mula com um bastão. Foi então que Deus fez algo extraordinário, abriu a boca da mula para que ela falasse. Que te fiz eu, que me espancaste? Estas 3 vezes? A pergunta, vinda de um animal, deveria ter sido um choque de realidade para Balaão, mas em sua raiva, ele respondeu sem pensar: por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A mula continuou, lembrando Balaão de sua lealdade e serviço fiel ao longo dos anos. E então, Deus abriu os olhos de Balaão, permitindo-lhe ver o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, bloqueando o caminho. Balaão caiu de joelhos em reverência e temor. O anjo repreendeu Balaão por sua cegueira espiritual e falta de discernimento. Ele explicou que a mula havia salvado sua vida ao desviar-se do caminho. Com o coração arrependido, Balaão confessou seu pecado e ouviu as instruções do anjo. Ele deveria ir com os mensageiros de Balaque, mas só dizer o que Deus lhe ordenasse. Esta intervenção divina não apenas desviou Balaão de um caminho de desobediência, mas também demonstrou a profunda misericórdia e paciência de Deus. A história de Balaão e sua mula é uma lembrança poderosa de que, mesmo quando estamos cegos às realidades espirituais, Deus está sempre trabalhando para nos guiar e proteger. Lições espirituais e significado. Esta narrativa não é apenas uma história curiosa, mas uma profunda lição de obediência, percepção espiritual e o poder de Deus. Deus usou uma simples mula para revelar verdades profundas ao profeta e, por extensão, a todos nós. Ele nos lembra que, muitas vezes, estamos cegos para as realidades espirituais ao nosso redor, focados apenas em nossos desejos e ambições pessoais. A conexão com o público. Para o público moderno, esta história pode ressoar de várias maneiras.
É um lembrete de que Deus pode usar qualquer meio para comunicar sua vontade e que devemos estar abertos e atentos às suas mensagens. Pode ser um chamado à humildade, à introspecção e à percepção de que há forças maiores em ação em nossas vidas. Conclusão: ao longo dos milênios, a história de Balaão e sua mula tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e ensinamento espiritual. Esta narrativa, entrelaçada com detalhes históricos e bíblicos, revela a importância da obediência a Deus e da sensibilidade espiritual. O relato de Balaão nos desafia a manter nossos corações e mentes abertos às intervenções divinas, mesmo quando elas vêm de formas inesperadas. Nos tempos bíblicos, muitas histórias eram transmitidas oralmente antes de serem registradas nos textos sagrados. A narrativa de Balaão e sua mula, encontrada no livro de Números, é um exemplo clássico de como Deus pode usar qualquer meio, até mesmo uma mula, para comunicar suas mensagens e guiar seu povo. A história ocorre durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto, período de formação e provação enquanto se dirigiam à terra prometida. Balaão, um profeta não israelita, foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas. Contudo, Deus tinha outros planos. A intervenção divina através da mula de Balaão não apenas salvou a vida do profeta, mas também transformou seu entendimento sobre a vontade de Deus e seu próprio papel como profeta. Este momento de revelação enfatiza a necessidade de estar atento aos sinais divinos e à orientação espiritual, que muitas vezes pode vir de fontes humildes e inesperadas. Para nós, hoje, a história de Balaão e sua mula serve como um lembrete poderoso de que devemos buscar a orientação divina em nossas vidas diárias. Ela nos ensina a valorizar a obediência e a humildade, reconhecendo que Deus está sempre presente, guiando-nos e protegendo-nos, mesmo quando não estamos cientes disso. A narrativa nos encoraja a escutar não apenas o que é evidente, mas também as mensagens sutis que Deus nos envia. E assim, encerramos mais um capítulo fascinante no planeta desconhecido. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seu comentário. Vocês são extremamente importantes para nós. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e desejo que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.